conosco. E oramos, ó Pai, neste momento, pelos teus filhos que estão aqui, pelas suas famílias. E apresentamos também, Senhor, aqueles que aqui não puderam chegar, mas que de lá do seu lar, Senhor, estão nos acompanhando, louvando, adorando, bendizendo o teu nome, Pai, no mesmo espírito, na mesma esperança e na mesma fé. Nós oramos, ó Pai querido, e pedimos que o Senhor vá de encontro à vida nesta hora. Nós estamos aqui com o nosso coração cheio de gratidão, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nesse momento, Senhor, queremos prestar a Ti um culto de louvor, de adoração, por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Ministra, Senhor querido, nesta noite em nós, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos da parte do Senhor, Deus. Fala conosco no louvor, fala conosco na palavra, fala conosco já nesta oração, Senhor. Toque nossos corações, encha-nos do Teu Espírito, Senhor. Visita nesta hora o lar daquele que está enfermo, Pai, daquele que está no momento de dor e de angústia pela perda de algum ente querido. Nós intercedemos agora também, Pai, por aqueles que estão enfermos, como o tio da minha esposa, o tio Zé que está internado, como aquele jovem que sofreu um acidente ali de Osasco, Pai. Oramos, Senhor querido, por todos aqueles pedidos de oração que foram feitos no grupo da igreja esta semana, e em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos que o Senhor entre com os seus milagres, entre com a sua providência, Pai. Coloque a tua mão, Senhor, para operar maravilhas para a glória do teu nome, Pai. E é no nome de Jesus, o teu Filho amado, que nós oramos nesta noite e já te agradecemos, ó Deus, servos da tua vitória. Vamos aplaudir o nome do Senhor. O Ministério de Louvor está com oportunidade para adorar a Deus, amém? Abre o teu coração e louve ao Senhor com alegria, porque, como disse o salmista, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Paz, igreja. Louvar o Senhor, amém.
Deus, santo do Senhor, Deus, digno de honra, glória, aleluia, Deus, aleluia, Deus, aleluia. Quando começa, ninguém vem, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. Nem tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé, a gente vai vencer. O que quero mais é encher o teu poder. Jesus está na carta aos Hebreus, no capítulo 11, nós vamos meditar em alguns versículos, para depois nós orarmos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo de número 11, da carta aos Hebreus. Aleluia. Hoje de manhã eu perguntei para uma colega ali no trabalho, ela serve a Deus, e eu perguntei para ela, está tudo bem? Ela falou, graças a Deus, com fé, com esperança e com paciência, sempre vai bem.
pastor Douglas? Com fé, esperança e paciência, tudo vai bem. E eu passei, aquela palavra que ela falou para mim ali no elevador, ela estava indo atender um hóspede, estava indo abrir uma academia para um hóspede, e aquela palavra ficou no meu coração o dia inteiro: fé, esperança e paciência. E é verdade, né, irmãos? Nesse tempo que nós estamos vivendo, primeiro nós precisamos da fé para a gente lidar com tudo isso. A fé, segundo a palavra de Deus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que a gente não vê. A esperança é uma convicção perene lá dentro do nosso coração que o amanhã pode ser melhor do que o hoje, com a graça e com a presença de Deus. E a paciência é aquela capacidade de nós suportarmos aquilo que nós não podemos mudar. O que nós podemos mudar, a gente usa fé e transforma. Mas e aquilo que a gente não pode mudar? Nós precisamos ter o quê? A paciência para nós suportarmos. Carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Deixa eu ver até que versículo aqui que nós vamos ler. Vamos ler o versículo 1 até o versículo de número 10. Vamos ler de forma alternada, como de costume. Diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho que era justo, dando Deus testemunho das suas oferendas, e por meio dela, depois de morto, ainda fala. Versículo 5 diz assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou uma arca para o salvamento da sua família, e por esta fé condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu a Caim para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o arquiteto e edificador é Deus. Amém? Esse texto, irmãos, ele coloca a gente para pensar no que Deus já fez na vida de outras pessoas, cujo testemunho vivo está nas Escrituras Sagradas, e o que Deus pode fazer também na nossa vida. Porque eu acredito que nenhum de nós, quando lê a Bíblia pensando para os outros. A gente lê a Bíblia sempre pensando que Deus, quando inspirou aqueles homens, pensava em nós. Então, quando a gente olha para a Escritura Sagrada, a gente deve sempre nos colocarmos no lugar dessas pessoas e pensar da mesma forma que Deus agiu, operou e atuou na vida desses homens, dessas mulheres, mesmo às vezes em situações tão adversas. Esse Deus não mudou, esse Deus é o mesmo, e a marca maior dele é o seu amor. Eu estou lendo um livro, inclusive até eu indico, o nome do livro é Contra o Rei, e o autor ele coloca, na passagem que eu estava lendo ainda ontem, ele dizia assim, que durante muito tempo ele pediu para Deus para ser usado por Deus, esse era o maior desejo. Mas com o passar do tempo,
ele entendeu que mais importante do que ser usado por Deus é conhecer a Deus. Porque ele falou, a ideia que eu tinha era como se eu fosse uma ferramenta na mão de Deus. Por isso, todas as vezes que eu falhava, que eu errava, na minha percepção era como se Deus me colocasse do lado, como uma ferramenta que perde a sua utilidade. Os homens aí que têm carro, ou que já tiveram outros carros, você sabe disso. Você compra um veículo para suprir uma necessidade. Se esse veículo começar a dar problema sempre, qual que é a primeira coisa que você pensa em fazer? Fazer o quê? Trocar, vender. Porque você quer um outro que supra a sua necessidade. E quando nós temos essa mentalidade no nosso relacionamento com Deus, é assim que nós nos sentimos. Quando nós estamos bem, legal. Quando nós não estamos tão bem quanto nós gostaríamos, nós acabamos tentando nos afastar de Deus meio que com vergonha. Agora, quando nós nos aproximamos de Deus, como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando o nosso desejo é conhecer mais o coração de Deus, nós passamos a nos ver não mais como uma ferramenta na mão de Deus, mas como um filho amado pelo Pai. E quando um filho ele tem um relacionamento com Deus verdadeiro, as dificuldades, os tropeços, as tribulações, as fraquezas, em vez dele ir para longe envergonhado, como uma ferramenta que perdeu a sua utilidade, ele se aproxima, porque ele sabe que naquele momento é o momento que ele mais precisa do seu Pai. Não é assim? Nós como seres humanos, quando a gente está tudo bem, às vezes a gente nem se lembra muitas das vezes daquele que está sobre nós. Mas quando nós mais temos necessidades, mais nós nos aproximamos daquelas pessoas que nós amamos para elas nos ajudarem. Então, nessa fé que esses homens tinham aqui, eu tenho certeza que eles não se viam apenas como ferramentas ou vasos na mão de Deus. Eles se viam como alguém amado por Deus. Então tudo que eles passavam, tudo que eles vivenciavam, fosse positivo ou fosse negativo, não os levava para longe do Pai, mas sempre para mais perto. Não sei qual o momento que você está vivendo hoje, mas eu sei que Deus não age sem propósito. Até vou falar isso na mensagem hoje. Então, que nesse momento o que você está vivendo seja um trampolim que vai te jogar nos braços do Pai, que vai te jogar para mais perto de Deus, que vai te levar para mais perto do Senhor. Mas para isso é necessário, que está aqui no versículo 6, é necessário que haja fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe, e segundo, que Ele galardoa aquele que Ele busca. Poxa vida, se eu souber que eu vou buscar a Deus e não vou ter resposta nenhuma, eu nem vou bater naquela porta. Mas se eu souber que Deus é o meu Pai, e que eu não sou apenas uma ferramenta ou um vaso nas mãos de Deus, mas segundo o Novo Testamento, a Bíblia diz: a todos aqueles quanto creram, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E se nós, sendo maus, disse Jesus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Você pode dizer amém? Amém. Com esse pensamento, vamos orar? Vamos colocar a nossa causa diante de Deus? Eu sempre peço para nessa oração nós orarmos pelos outros, só que hoje nós vamos orar diferente. Eu sinto que muitas das vezes, devido a tudo que nós estamos vivendo, alguma coisa está incomodando você. Talvez seja o medo do desemprego, talvez seja o medo da doença, talvez seja o medo de perder alguém querido, e nessa hora eu quero que você lance essa ansiedade sobre ele, porque Pedro disse: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Vamos orar com esse sentimento, com essa fé, com essa esperança. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós nos colocamos, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença, Pai, porque nós entendemos, ó Senhor, que Tu és o único que pode nos socorrer, Tu és o único que pode nos abençoar, Tu és o único que pode operar na nossa vida, nesse dia chamado hoje. E muitas das vezes, Senhor, por causa de N situações, nosso coração se perturba, a nossa alma se angustia, o nosso pensamento se acelera, de forma, meu Deus, a nos tornarmos pessoas ansiosas,
preocupadas com o dia de amanhã. Mas agora, Deus, nós colocamos tudo diante de Ti, porque nós entendemos que nós não somos apenas uma ferramenta nas Suas mãos, não somos apenas um vaso para ser usado, mas nós somos filhos amados pelo Pai, e como filhos amados pelo Pai, nós queremos chegar diante do nosso Pai, que é o Senhor, com confiança, porque sabemos que o caminho para o trono da graça está aberto pelo sangue de Jesus, que foi derramado ali no Calvário. Lançamos sobre Ti, Senhor, aquilo que angustia a nossa alma, aquilo que perturba a nossa mente, aquilo que tira a paz do nosso espírito, ó Deus. Confiamos tudo ao Senhor agora. Eu oro pela Tua igreja, Pai, e eu ministro nesta noite, Senhor, sobre a Tua igreja, aquilo que eu falei no início desse texto devocional: a fé, a paciência e a esperança, meu Deus, para nós vencermos esta pandemia, para nós vencermos este momento, para nós vencermos estas crises, ó Pai. É o que eu te peço e já te agradeço, no precioso nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Pode sentar em nome de Jesus. Queridos, nesse momento nós vamos ofertar. Eu queria saber se o Lucas pode louvar a Deus. Pode, Lucas? Outro dia? Então, isso é louvor aí, meu querido, para nós ofertarmos. Amém? Nesse momento, querido, nós vamos contribuir para a obra do Senhor. E eu quero agradecer pela vida dos irmãos, que mesmo no meio de todas as suas dificuldades, têm nos ajudado nesta obra. Nós sempre tivemos algumas dificuldades, mas com a pandemia, eu sei que a situação de todos foi de alguma forma afetada. Mas ainda assim os irmãos têm sido generosos para com esta casa, para com esta obra, e não têm deixado de contribuir. Então que Deus possa abençoar ricamente a vida de vocês. Eu sei que alguns, por causa das dificuldades, não estão conseguindo contribuir, mas eu tenho certeza que essa crise vai passar, essa fase vai passar, e você, em nome de Jesus, vai poder voltar a contribuir como você fazia antes. Amém? Nesse momento nós vamos orar e nós vamos consagrar a Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas, em gratidão por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Pai, nós te agradecemos por tudo que Tu és e por tudo que o Senhor tem provido para cada um de nós, Pai. Colocamos perante o Seu altar agora nossos dízimos e nossas ofertas, em sinal de gratidão, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa a vida desta igreja, Pai. Uma igreja que tem sido generosa, uma igreja que tem sido amorosa e que tem sido uma igreja de visão para com a Tua obra, Pai. E mesmo no meio da escassez, não tem deixado de semear, não tem deixado de contribuir, não tem deixado de ajudar esta causa, Pai, que é a causa do Teu reino. Eu peço para que o Senhor seja, meu Deus querido, aquele que vai suprir todas as necessidades do Teu povo. Que no meio desta crise, Pai, não falte pão, não falte roupa, não falte o necessário na casa dos Teus filhos, ó Pai. Antes que eles possam superar todas as crises financeiras e econômicas que essa nação está vivendo e ainda viverá, Pai, através da Tua divina providência, porque Tu és, ó Pai, o nosso Jeová Jiré, o nosso Senhor de toda providência. Posso ouvir um amém? Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar e contribuir. Meu fôlego, tu
Abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 16. Nós vamos ler 9 versículos. Provérbios, capítulo de número 16, do versículo 1 até o versículo de número 9. Glória a Deus. Queridos, todos nós, seja uma pessoa mais nova, seja uma pessoa já mais experiente, todos nós temos sonhos, nós temos projetos e nós temos planos para o futuro. Isso é uma coisa normal na vida do ser humano. Toda pessoa que tem uma perspectiva de futuro, ele costuma olhar para o dia de amanhã pensando no que ele vai fazer. E isso a gente chama de plano, isso nós chamamos de projeto. E alguns chamam de sonhos. E na verdade é isso que nos move. Quando nós perdemos a capacidade de olhar para o amanhã, pensando naquilo que nós vamos fazer, nós podemos até estar vivos fisicamente, mas existencialmente nós já estamos mortos. Porque são essas coisas que tocam a nossa vida. Geralmente quando a gente está lá na infância, no comecinho da adolescência, nós começamos a planejar a nossa vida. Começamos a pensar de repente em terminar os nossos estudos, qual será o curso superior que a gente vai cursar. Alguns começam a pensar em trabalhar por conta, ser um empreendedor, e assim nós vamos tocando a vida. Chega numa certa idade, não é uma regra, mas a grande maioria começa a pensar em constituir família, ter um esposo, ter uma esposa. Aqueles que são casados começam a pensar na possibilidade de ter filhos, adquirir uma casa própria, se mudar, comprar um carro, trocar o veículo. Se você é uma pessoa envolvida com o ministério da igreja, você começa a pensar em como ser mais usado por Deus, o que você poderia fazer para ser uma ferramenta nas mãos do Senhor, para ter um conhecimento maior de Deus, para fazer algo importante para o Senhor. Enfim, nós começamos a planejar. E esse texto de Provérbios capítulo 16 vai falar um pouco sobre isso, porque ele cruza o nosso livre-arbítrio com a soberania de Deus. E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite, sobre como agir na vida, considerando a vontade de Deus para os nossos sonhos e projetos. Vou repetir para você acompanhar aí a nossa linha de raciocínio. Como agir na vida, considerando, primeiro, a vontade de Deus para os nossos sonhos e para os nossos projetos. Vamos lá, Provérbios capítulo 16, do versículo 1 até o 9. Diz assim, ao homem pertence os planos do coração, mas a resposta, aqui está da língua do Senhor, mas em algumas versões, como na minha aqui, fala, vem da boca de Deus. Versículo 2, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Entrega ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez tudo para um fim, sim, até o ímpio para o dia do mal. Todo homem arrogante é abominação ao Senhor, certamente não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade expia-se a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Quando os caminhos do homem agradam ao Senhor, faz que até os seus inimigos tenham paz com ele. Melhor é um pouco com justiça do que grandes rendas com injustiça. E o último versículo, o coração do homem propõe o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Amém? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, e agora pedimos que o Senhor, pelo teu Espírito, nos dê inspiração para transmitir a mensagem do teu coração
para o coração da tua igreja. Senhor, fala conosco, porque a tua voz, meu Deus, é que nos orienta nas nossas decisões e escolhas diárias, de tal maneira que elas possam glorificar o nome do Senhor. Assim, Senhor, nós queremos refletir nesse texto e aproximar o nosso coração da tua vontade. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Você pode colocar sua Bíblia de lado aí e aplaudir o Senhor, bem gostoso? Glória a Deus. Queridos, como eu disse para vocês, Deus sabe que todos nós temos sonhos, projetos e planos para o futuro. Mas a nossa grande pergunta é: como é que nós podemos tocar a nossa vida de tal maneira que a vontade de Deus seja respeitada nas nossas decisões e nas nossas escolhas? E Salomão foi um homem, a Bíblia chamou ele de um homem mais sábio de todos os tempos. Deus chegou a dizer para ele que antes dele não houve ninguém como ele, e depois dele não haveria ninguém semelhante a ele. Olha que coisa, não são palavras do pastor Davi, são palavras de Deus para Salomão. E Salomão demonstra a sua sabedoria, já quando Deus aparece para ele e diz para ele: olha, eu estou te dando uma oportunidade, pede-me o que queres. Você imagina Deus aparecer para nós aqui em pleno século 21 e dizer para você: pede-me o que você quiser. Deus chegou a dizer para ele: o que você quiser eu te darei. E nessa época Salomão, ele já era rei em Israel, mas ele era um rei muito jovem, e a nação de Israel estava num período de grande prosperidade. Durante os 40 anos que Davi foi rei, Israel tinha crescido muito. Davi conseguiu unir as 12 tribos, porque durante 7 anos Davi foi rei só sobre Judá e Benjamim. Judá, que era a tribo de onde ele era oriundo, e Benjamim, que era a tribo mais próxima ali de Judá. Depois de 7 anos de muita luta contra os descendentes de Saul, que já tinha morrido, Davi se tornou rei de toda Israel. As outras 10 tribos vieram, se uniram às 2 tribos, e agora o reino estava enorme. E no pico da prosperidade espiritual, moral e econômica de Israel, Davi morre e deixa o trono para o seu filho. Pela lógica, 2 filhos de Davi seriam reis, Adonias ou Absalão. Mas Deus acha por bem entregar o trono nas mãos de Salomão. E assim acontece. Diz a palavra de Deus então que esse moço agora tem um grande dilema. Ele pega uma nação que experimentou os maiores picos de vitórias, de prosperidade, de êxito durante o reino do seu pai, e ele agora tem que governá-lo. E a Bíblia diz que ele começa a colocar em prática os conselhos que seu pai lhe deu. Ele começa a orar, ele começa a buscar Deus, ele dá prosseguimento ao projeto do seu pai, que era de construir um templo, uma casa onde Deus se manifestasse, mostrasse a sua glória, e assim ele faz. E diz a palavra de Deus que num determinado dia Deus aparece para ele e diz, dá a ele a oportunidade de pedir o que ele quisesse. Ele poderia ter pedido a derrota dos seus inimigos, porque como Davi teve muitas guerras para chegar onde chegou com a nação de Israel, a nação tinha muitas nações inimigas, mas não foi isso que ele pediu. Ele poderia pedir mais prosperidade para a nação, mas também não foi isso que ele pediu. Ele poderia pedir que a posteridade dele nunca mais descesse do trono, mas que o seu legado fosse eterno. Também não foi isso que ele pediu. Ele, como era um rapaz que já tinha aprendido com seu pai o valor da sabedoria e da dependência de Deus, ele falou: Deus, eu quero sabedoria para entrar e para sair no meio desse povo, porque o povo é muito grande. Então Deus disse: como você pediu isso e não essas outras coisas, eu vou engrandecer teu nome, eu vou te abençoar, e não vai haver ninguém tão sábio quanto você. Nunca houve, não existe e não haverá. E até hoje, irmãos, cerca de 3.000 anos depois, os conselhos de Salomão ainda são uma riqueza para nós orientarmos a nossa vida em pleno século 21.
E aqui o primeiro conselho que nós encontramos está no capítulo 16, no versículo 1, onde ele diz assim, do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua ou da boca, como diz algumas versões. A primeira coisa que eu aprendo aqui, irmãos, é que nós devemos planejar a nossa vida. Isso faz parte, aqui fala de preparações do coração. Mas nós devemos crer que é Deus quem estabelece os nossos projetos. Isso fala de uma coisa muito importante, que é nós considerarmos que nós temos livre-arbítrio sim, para fazer escolhas, para tomar decisões, para tocarmos a nossa vida. Mas antes de mais nada, nós devemos em primeiro lugar considerar a vontade de Deus. Semana passada foi pregada aqui pelo pastor Douglas sobre a oração do Pai Nosso. E um dos aspectos do Pai Nosso, Jesus ensinou os seus discípulos a pedir para que a vontade do Pai fosse feita aqui na terra como ela é feita lá no céu. Por quê? Ele explicou muito bem. Lá no céu a vontade de Deus não é contrariada, mas aqui na terra muitas das vezes por nós, nas nossas atitudes, nós quebramos a vontade de Deus, nós desobedecemos ao Senhor, e isso para o nosso próprio sofrimento, para a nossa própria tristeza, porque a vontade de Deus, quando nós compreendemos e conseguimos colocar ela em prática, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Mas isso só vai acontecer se nós fizermos o que está no versículo 1 do capítulo 12 de Romanos. Primeiro, nós não nos conformarmos com este mundo, mas nós nos transformarmos pela renovação do nosso entendimento. Paulo aqui, irmãos, estava falando para uma nação gentílica, para povos que cresceram ouvindo que todos os aspectos da cultura judaica ou depois da cultura cristã era uma bobagem. Então o que era necessário? Que esta igreja que estava colocada ali em Roma, que na época já era um centro grande de idolatria e de paganismo, eles considerassem mudar a forma de pensar, mudar a forma de sentir, mudar a forma de ver a vida, baseado nos valores do reino de Deus, ensinado por Jesus e explicado pelos seus apóstolos. Então o primeiro conselho que Deus traz nesta palavra para nós esta noite é que nós devemos sim planejar a nossa vida. Por que é importante planejar, pastor Davi? Porque geralmente quando nós planejamos, nós temos muito mais condições de executar. Quanto menos você planeja a sua vida, mais você entregue à aleatoriedade, ou seja, ao acaso. Agora, quando você começa a se planejar, e o que é planejar, pastor Davi? É sentar e pensar para onde eu quero que a minha vida caminhe, no sentido espiritual, no sentido familiar, no sentido profissional. Não é aquela preocupação que Jesus condenou lá em Mateus capítulo 6, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, porque cada dia basta o seu mal. Não é disso que eu estou falando aqui. Eu estou falando de você pensar, crendo em Deus, com os valores cristãos, como você quer tocar a sua vida, e como você vai fazer isso dentro da sua realidade. Isso é planejar. Só que ao mesmo tempo que eu planejo, eu devo crer em quem? Em Deus. E crer que quem estabelece esses planos, ou não, é o Senhor. Amém, igreja? Está dando para compreender? Então, quando eu considero a vontade de Deus, eu tenho que estar pronto, muitas das vezes, a ouvir alguns nãos do Senhor. Moisés foi um homem de Deus. Moisés andou com Deus desde os primeiros dias, quando ele foi criado pela sua mãe, que trabalhou como sua ama, mas era sua mãe. Vocês conhecem a história de Moisés? Foi colocado num cestinho, betumado, lá no rio Nilo, para não ser morto, porque esta era a lei que Faraó tinha colocado, que todos os homens que nascessem era para ser afogado no rio Nilo. E não aconteceu isso com ele. Mas desde pequeno ele foi criado no temor do Senhor. Mas um dia, no ápice da sua vida, já com 120 anos,
desejoso de entrar na terra prometida, ele teve que considerar um não de Deus. Deus disse para ele que porque ele não tinha na segunda vez falado com a rocha, mas tinha ferido a rocha, Deus lhe proibiu de entrar na terra prometida. Ele teve que lidar com o não de Deus. Isso foi difícil para ele, porque o maior sonho de Moisés não era só tirar Israel do Egito, era colocar Israel dentro da terra prometida e entrar junto. Mas ele teve que lidar com isso, a ponto de um dia ele orar, Deus olhar para ele e dizer assim: Moisés, não toca mais nesse assunto. Olha que coisa. E esse era um homem que conversava com Deus face a face. A glória de Deus descia dentro do tabernáculo, e a Bíblia diz que ele conversava com Deus como um amigo conversa com outro amigo. Mas até para esse homem que tinha uma suprema intimidade com Deus, ele teve que lidar com o não de Deus. Mas não é só no Antigo Testamento não. No Novo Testamento nós temos dois exemplos clássicos. O primeiro é Jesus, que quando ele estava lá no horto do Getsemane, orando, esperando o momento que ele seria traído por Judas Iscariotes e levado à presença do Sinédrio, diz a Bíblia que ele orou e ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E um outro exemplo no Novo Testamento é Paulo. Não quero especular aqui sobre qual era o espinho na carne de Paulo, mas era algo que incomodava, era algo que trazia sofrimento, e ele orou 3 vezes a Deus, pedindo para que Deus tirasse esse espinho dele. Sabe qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. E Deus não tirou o espinho dele, ele morreu com o espinho, mas ele combateu o bom combate, ele terminou a carreira e ele guardou a sua fé. Então, o primeiro aspecto aqui que nós devemos considerar diante dos nossos planos é que nós devemos planejar sim a nossa vida, mas crer que é Deus quem estabelece os nossos projetos. Sonhe, planeje, projete, mas se por um acaso aquilo não acontecer do jeito exatamente que você gostaria, não se desespere, não fique triste com Deus, mas creia que Deus sempre está trabalhando para fazer na nossa vida aquilo que é melhor para nós, de acordo com o seu querer e com a sua vontade. Segundo lugar, nós devemos confiar no Senhor, pois isto é o que nos capacita para que nossas obras e pensamentos se tornem realidade. Olha o que diz o versículo 3 do capítulo 16 de Provérbios: confia no Senhor as tuas obras, e teus pensamentos serão estabelecidos. Queridos, o que o sábio Salomão está dizendo aqui? É nossa função planejar, é nossa função trabalhar para executar, mas quando acontecer, que isso seja fruto de uma confiança no Senhor. E se é fruto de uma confiança no Senhor, nós não iremos nos vangloriar daquilo, mas nós vamos agradecer a Deus, crendo que aquilo que aconteceu foi uma bênção do Senhor para as nossas vidas. Ou seja, é não encarar as grandes vitórias que Deus nos dá, os grandes sonhos realizados, os grandes projetos e conquistas que nós alcançamos, como se fosse apenas uma tarefa das nossas mãos. Não! Tudo que nós temos, tudo que nós somos, tudo que nós conquistamos, depois que nós passamos a ter um relacionamento com Deus, é fruto da confiança em Deus e é fruto da bênção dele sobre a nossa vida. Quando nós encaramos isso, não existe espaço no nosso coração para orgulho, não existe espaço no nosso coração para soberba. E quando nós temos um coração que não é soberbo e não é orgulhoso, Deus sempre pode acrescentar mais. Você lembra daquela história bíblica do rei Nabucodonosor? A Bíblia diz que quem levantou Nabucodonosor foi Deus. Por mais duro que seja, nós aceitarmos essa verdade. Deus usou Nabucodonosor como vara de correção para muitas nações. É por isso que nós não devemos muitas das vezes julgar os fatos
que estão acontecendo hoje no mundo, sem nós termos plena noção do que está acontecendo, sem nós conhecermos os propósitos maiores de Deus. Devemos orar, devemos clamar, devemos ajudar, mas devemos principalmente confiar nele, porque a visão que nós temos ela é muito pequena de tudo que está acontecendo dentro da realidade histórica. E diz a palavra de Deus que um dia este homem construiu uns jardins conhecidos como Jardins da Babilônia, até hoje faz parte das 7 maravilhas maiores que existiram no mundo em todos os tempos. E quando esse homem passeava por esses jardins, a Bíblia diz que o orgulho subiu a cabeça. E quando subiu a cabeça, ele disse: essa é a Babilônia que eu construí. Olha o problema. E quando ele começou a achar que aquela Babilônia tinha sido ele que tinha construído, com a força dele, com o poder dele, com a capacidade dele, o entendimento dele desapareceu. Ele se tornou uma pessoa doente. E a Bíblia diz que ele começou a comer capins, porque ele se tornou como um animal. E ele só voltou à sua normalidade, a sentar no trono, no dia que lá embaixo onde ele estava, ele lembrou de Deus. E eu fico vendo, irmãos, quantas pessoas que Deus abençoou e jogaram a bênção fora por causa do orgulho, por causa da soberba. E por que Deus está dizendo isso para nós hoje? Porque é desejo dele estabelecer os nossos planos. É desejo dele muitas das vezes estabelecer alguns dos nossos projetos. Mas quando isso acontecer, toda glória, toda honra e todo louvor seja dado ao nome do nosso Deus. É isso que a Bíblia quer dizer quando fala: maldito o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força e a sua segurança. Então a nossa confiança deve estar no Senhor. Terceiro lugar, devemos saber que Deus tem os seus propósitos para tudo na vida. E o que são propósitos? São alvos de Deus que nós desconhecemos. O versículo 3 diz assim, versículo 4: o Senhor fez todas as coisas para atender aos seus próprios desígnios, até o ímpio para o dia do mal. Às vezes, irmãos, quando tudo está bem, é fácil nós atribuirmos a Deus aquilo que nós estamos passando e agradecer. Mas quando a situação está complicada, todo ser humano, por mais crente que seja, ele tem dificuldade de agradecer. Geralmente é uma tendência natural de nós o quê? Reclamarmos. Eu sou assim, você é assim, todos nós somos assim. Só que nós nos esquecemos de um texto lá em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que está escrito assim: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a quem? A Deus. Quando eu entendo essa realidade e quando eu começo a viver por esse paradigma, eu entendo que ainda que uma adversidade chegue na minha vida, aquela adversidade na mão de Deus vai ser matéria-prima para Deus realizar algo bom, amém? Vai ser algo bom para Deus fazer, vai ser matéria-prima para Deus realizar algo que vai abençoar a minha vida e a tua vida. Para pensar, as maiores bênçãos que você obteve na vida só foram tão saborosas porque elas vieram depois de grandes lutas, depois de grandes adversidades, depois de grandes tempestades. E alguém até já disse que depois da tempestade vem a bonança. E o que dá sabor, irmãos, para as grandes vitórias são as grandes lutas que nós travamos lá atrás. Então aqui no versículo 4 diz que o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios. Algumas versões dizem o seu próprio propósito. E o que é propósito? São alvos de Deus que nós desconhecemos. Eu tenho certeza que José não entendeu nada. Sonhos de Deus, vontade de ser abençoado por Deus, pai do seu lar, família abençoada e próspera, e de repente a vida dele começou a degringolar. Primeiro ele vai parar numa cova, depois ele vai parar no mercado de escravos, depois ele vai parar num cárcere. Dá a impressão que a escada nunca para, nunca acaba. Parece que o fundo do poço nunca chega, parece que nunca aparece luz no fim do túnel. Mas irmãos, quando nós olhamos o final da história de José, o nosso coração se alegra.
Porque quando ele encontra com seus irmãos que estão morrendo de medo de serem condenados por ele, executados por ele, pelo que fizeram por ele lá atrás, ele disse o seguinte: olha a interpretação dele dos fatos de 13 anos de dor e de angústia que ele passou. Ele disse: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bênção. Deixa eu dar uma palavra para você aqui nesta noite. Eu não sei o que você tem vivido, que tem trazido dor e angústia para a sua alma, mas Deus manda dizer para você nesta noite aqui: esta grande dor que você tem vivido, esta grande angústia que você tem vivido, vai ser matéria-prima na mão de Deus para a realização de grandes coisas e estabelecimento de desígnios do Senhor para a sua vida. Você pode dizer amém? Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus por isso? Glória a Deus. Então, irmãos, é aquilo que aconteceu com Pedro quando Jesus começou a lavar o pé dos discípulos, lá no capítulo 13 de João. Quando chegou nos pés de Pedro, Pedro falou: de jeito nenhum o Senhor vai lavar os meus pés. Jesus olhou para ele e disse assim: o que eu faço agora você não entende, mas depois você entenderá. Aleluia. E quantas vezes já me deparei com isso na minha vida, irmãos, na minha experiência, nesses quase 30 anos de caminhada com Deus. Isso tem ensinado para mim. Todas as vezes que uma crise muito grande bate na minha vida, eu não tenho dúvida que se eu permanecer na presença do Senhor, se eu permanecer servindo a Deus, se eu permanecer me relacionando com o meu Pai, aquilo Deus vai fazer, aleluia. Depois que passar, depois que eu aprender a lição, depois que eu superar aquilo, Deus vai transformar aquilo na minha vida numa grande bênção, aleluia. Então, quarto lugar, nós devemos entender que Deus conhece as motivações do nosso coração. Para o homem, irmãos, muitas vezes o que vale é a atitude, é a ação. Para Deus vale a ação, sim. A Bíblia toda é um livro que nos convida a agir. Só que para Deus não vale só a ação, para Deus vale a motivação, aquilo que está movendo a pessoa naquela atitude. Isso nós encontramos no versículo 2, que diz assim, ó: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E o versículo 5: abominação é o Senhor todo altivo de coração, não ficará impune mesmo de mãos postas. O que esses dois versículos estão dizendo? Está dizendo que muito antes de nós agirmos, Deus está olhando para o nosso coração. Esses dias eu ouvi uma pregação que me tocou muito ao coração. Estava falando daquela passagem bíblica onde Abel e Caim foram oferecer sacrifício ao Senhor. Cada um entregou aquilo que tinha de melhor. Abel era pastor de ovelhas, levou um dos seus principais cordeiros para oferecer a Deus. Caim levou, era lavrador da terra, levou frutos da terra para o Senhor. E Deus atenta para a oferta de Abel, mas não atenta para a de Caim. E fica a questão: por que, Senhor? Já que cada um aparentemente ofereceu aquilo que tinha de melhor, Deus chega para Caim e fala: se o teu coração for bom, a sua oferta seria aceita. Então, quando nós olhamos para a palavra, nós entendemos que Deus valoriza a ação, sim. A ação é importante. A Bíblia é um livro que estimula as boas ações, os bons comportamentos, as boas obras. Só que Deus pesa os corações. E nós, como seres humanos, às vezes não entendemos isso, porque nós olhamos só a aparência. Um dia Deus chamou o profeta de nome Samuel, que também era juiz e sacerdote, e mandou ele à casa de Jessé o belemita para ungir um rei. Só que ele não sabia quem seria o rei. Ele disse: chegando lá eu vou te mostrar. Quando ele entrou na casa daquele homem de Deus, perguntaram para ele se era de paz a vinda dele. Ele disse: sim, é de paz a minha vinda. Eu vim sacrificar ao Senhor. Porque quando um profeta chegava numa cidade, um juiz chegava numa cidade, um sacerdote chegava numa cidade, de repente ele vinha trazer uma mensagem de juízo de Deus. Mas não era o caso. Diz a Bíblia que ele foi levado até a casa de Jessé, conhecido como Jessé o belemita, porque era da cidade de Belém, e esse homem tinha 8 filhos. E ele disse: olha, eu vim aqui porque Deus
quer ungir um rei dos teus filhos. A primeira coisa que ele fez foi apresentar o que ele tinha de melhor: seus 3 filhos mais velhos. E os 3 eram guerreiros, soldados do exército de Israel, uma das maiores potências da época. E quando os 3 apareceram, o primeiro que foi colocado diante do sacerdote, profeta e juiz Samuel, ele disse no coração: com certeza está diante de mim o ungido do Senhor. Aí Deus falou para ele: não, ainda não. Você está olhando a aparência, mas eu enxergo o coração. Então, a partir daquele momento, os outros filhos passaram. E quando chegou o 7º, ele disse: ué, não é nenhum desses, não tem mais ninguém. Acabaram-se os mancebos, acabaram-se os jovens. Ele disse: tem mais um, o menor, que está lá no campo cuidando das ovelhas. Ele disse: pois mande buscá-lo, porque nós não sentaremos à mesa enquanto ele não chegar. E quando ele entrou pela porta, o mais novo nem estava na reunião que ia ser consagrado o rei de Israel, mas foi o escolhido de Deus. Quando ele entrou, Deus disse para Samuel: pode ungir, porque esse é aquele que eu escolhi, homem segundo o meu coração, que cumprirá todo o meu propósito. Querido, talvez alguém está te julgando pela aparência. Isso muitas vezes entristece o teu coração, mas descansa no Senhor, porque, como disse no início, nós planejamos, mas quem estabelece os nossos planos é Deus. Sua vida está nas mãos do Senhor. Você é um filho, uma filha amada por Ele. Então descansa nele, porque Deus conhece o que vai dentro do teu coração. Quinto lugar, para nós concluirmos nesta noite: devemos cultivar as virtudes, porque são elas que Deus usará para nos abençoar. Olha o que diz a palavra do Senhor aqui, versículo 6, diz assim, ó: pela misericórdia e verdade a iniquidade é perdoada, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do pecado. Sendo o caminho do homem agradável ao Senhor, até os inimigos faz que tenham paz com Ele. O que nós entendemos aqui? Que nós devemos cultivar as boas virtudes, porque são elas que Deus usará para nos abençoar. E o texto aqui cita 3. Primeiro, misericórdia. Segundo, verdade. E terceiro, temor. E aqui diz o que isso faz, nos versículos 6 e 7. Elas nos desviarão do mal, e elas tornarão o nosso caminho agradável ao Senhor. Quando Paulo escreveu para a igreja de Roma, ele disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Para pensar nisso. Se Deus está do seu lado, quem que poderá invalidar o projeto de Deus na sua vida? A bênção do Senhor na sua casa? O desejo dele sobre a sua família? Ninguém. O profeta Isaías chegou a dizer: a mão do Senhor está estendida, o Senhor determinou, quem pois invalidará? Moisés chegou a dizer: Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Todavia diria e não faria, falaria e não confirmaria. Ou seja, se Deus está do seu lado, quem pode ser contra você? Agora vamos virar o disco. Se Deus estiver contra nós, quem é que vai poder ser a favor da gente? O Salmo 139, Davi disse assim, falando sobre a onisciência de Deus: para onde me irei do teu Espírito? Aonde me esconderei da tua face? Se eu subir no céu, o Senhor aí está. Se eu descer na profundidade lá do Sheol, do Hades, ainda assim a sua presença me guiará. Ou seja, aonde nós vamos, Deus está. Então, se Deus é por nós, irmãos, quem poderá ser contra nós? Olhando para essa palavra, nós entendemos que misericórdia, verdade e temor são 3 virtudes que vão nos ajudar na execução e na concretização de muitos dos nossos planos. Querido, se tem uma coisa que atrai a minha pessoa na questão de quem era Jesus, era a sua compaixão e a sua misericórdia. A Bíblia diz que muitas das vezes Jesus só operou um milagre. Ele tinha uma missão. A missão dele era dar a sua vida na cruz do Calvário. A sua missão era morrer pela humanidade.
e proclamar o Evangelho do Reino. Mas muitas vezes ele parou a sua caminhada por causa que ele teve compaixão de alguém. Compaixão significa misericórdia. Se tem uma coisa que Deus se agrada no coração do ser humano, é quando ele vê que o coração desse ser humano tem misericórdia, porque o coração desse ser humano está se tornando um coração parecido com o dele. Segundo, outra coisa que Deus valoriza muito é a verdade. Meu pai, quando a gente era criança, 8 filhos dentro de casa, imagina o tanto de coisa errada que a gente fazia. Mas meu pai sempre dizia: quem fala a verdade não merece castigo. E isso ele sempre levava ao pé da letra. Ele falava: olha, se eu descobrir que você está mentindo, o bicho vai pegar. E Deus, irmãos, Ele não quer de nós uma máscara. A palavra sincero significa sincera, que faz alusão às máscaras que era usada na época do Antigo e do Novo Testamento, que as máscaras eram de cera. Deus, Ele aceita a nossa oração, Ele aceita a nossa oferta, Ele aceita a nossa vida quando a gente é sincero, quando a gente tira a máscara. Davi e Saul tinha tudo para ser uma bênção na mão de Deus. Por que Saul teve um final tão trágico e Davi um final tão glorioso? Porque Saul sempre que errava, justificava os seus erros, tentava colocar a culpa em alguém. Davi não. Davi assumiu os seus erros e confessava os seus pecados. Então, primeiro, misericórdia. Segundo, verdade. E terceiro, temor. O que é o temor? É o respeito em amor que eu tenho por Deus. Minha mamãe está com 80 anos de idade. Tadinha, está 90 dias sem sair de casa. Mas até hoje, com 80 anos de idade, desse tamanhozinho, 1,65 m, eu olho para ela e ainda tenho temor. Não tenho medo dela. Eu tenho um amor respeitoso. Então, às vezes a gente está conversando, quando ela abre a boca para falar, a gente se cala. O que é isso? Temor, respeito. E é isso que Deus quer de cada um dos seus filhos. Quando nós entendemos que nós temos planos e projetos, mas que os nossos planos e projetos passam pela vontade de Deus e são aferidos por Ele, e que Ele é aquele que pode fazer cada um deles se tornar realidade, nosso coração descansa. Não é aquele que a gente canta: se Deus fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele é Deus. Ele é Deus, e se fechar, continua sendo Deus. Sabe o que é? Ele é Deus. Segurar o fogo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Você pode aplaudir o nome desse Deus? Aleluia! Coloque o pé em nome de Jesus. Se fala de pé, vamos orar. Nós cremos num Deus, irmãos, que Ele faz com que os nossos caminhos sejam agradáveis aos olhos dEle, se nós considerarmos a sua vontade. Encerrando versículos 8 e 9 diz assim: melhor é o pouco com justiça do que a abundância de bens com injustiça. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor dirige os seus passos. Diga assim: Deus. Diga mais forte: Deus é poderoso para guiar os meus passos. Porque os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Vamos orar, queridos. Pastor, o senhor falar de plano, de projeto no meio da pandemia. Queridos, eu sei o Deus que nós servimos. Aleluia. Eu sei o Deus que nós servimos. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se esses planos que nós temos não se tornar realidade, Ele vai continuar sendo Deus. E Ele vai continuar nos amando, porque nós sabemos que Ele tem o melhor para nós. Um
dia Deus chegou para Israel, a nação estava toda preocupada. Será? O que vai acontecer? Inimigo, perseguição, cativeiro, profecia negativa. Deus chegou para Israel e falou: calma, eu sei os planos que eu tenho acerca de vós. Aleluia. Pensamentos de paz, Glória a para dar a vocês o fim que desejais. Graças a Então todas as advertências de Deus para Israel e para nós é sempre visando o nosso bem. Todas as vezes que Deus falar, não vai por esse caminho, por mais que o caminho pareça bom, é Deus dizendo que aquele caminho é caminho de morte. Há caminhos que para o homem parece bom, mas o seu final é caminho de morte. E Deus não quer te levar por um caminho de morte, Deus quer te levar por um caminho de vida, de bênção e de paz. Amém? Vamos orar? Querido Deus e Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, que nós oramos, Senhor. Oramos com o nosso coração quebrantado, Pai, porque nós entendemos que no meio de tantas adversidades é até difícil pensar em projetos, em planos, em sonhos para o dia de amanhã. Mas nós cremos, meu Deus, que no coração do homem são as preparações, mas da tua boca, Senhor, vem a resposta. Nós nos colocamos perante o Senhor como tua igreja nesta hora, como os teus filhos, Senhor, que não estão aqui, ó Pai amado, olhando para aquilo que o Senhor pode fazer por nós, mas olhando para aquilo que o Senhor é, para aquilo que o Senhor já fez por nós ali na cruz do Calvário. Nós queremos descansar no Senhor, no teu cuidado, no teu amor, no teu afeto para com as nossas vidas, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a confiarmos em Ti, porque é através desta confiança que nós vamos ver o mover e o agir do Teu Espírito na história da nossa vida, na trajetória da nossa caminhada, Pai, na nossa família, na vida dos nossos entes queridos. Acalma o coração da Tua igreja hoje, Pai, porque nós cremos que o melhor do Senhor ainda está por vir. Enche os nossos corações de esperança, de fé e de paciência, meu Deus, para vermos o agir do Senhor na história da nossa vida. Assim nós oramos, Senhor, te pedindo e te agradecendo no nome de Jesus. Vamos aplaudir o nome do nosso Deus. Digno é Ele de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Aleluia. Deus
nesta noite, com esta palavra, com esses louvores e com esta oração, porque eu tenho certeza, irmãos, nós temos um Deus que nos ama e que nos ama muito. Esse amor da parte dele é a maior força para nós continuarmos caminhando com ele e ele conosco. Que nada, como disse o apóstolo Paulo, venha te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Paciência, esperança e fé. Fé, paciência e esperança, para nós vencermos esta pandemia em nome de Jesus. Quarta e sexta-feira nós temos a nossa live e no próximo domingo, irmãos, nós temos ceia do Senhor. Amém? Às 18 horas estamos aqui orando e às 18h30 para o nosso culto. Que Deus dê uma semana de bênção e de muita paz para você, para o seu lar e para a sua família. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque em Ti nós vamos nos alegrar, aconteça o que acontecer, Senhor, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Sabemos, meu Deus, que o choro ele pode durar um período de tempo, mas ele não é eterno. A alegria vem pela manhã. Sabemos que isso vai passar, meu Deus, como em muitos países ao redor do mundo já está passando, e as famílias e as pessoas estão voltando a sorrir, a se alegrar, Pai, e a se confraternizar. Ajuda, Senhor querido, ilumina a mente dos cientistas, Senhor, para encontrar uma vacina. Ilumina os médicos, Senhor, para encontrar um protocolo de tratamento para as pessoas que estão sofrendo deste mal, Senhor. E, Senhor, aqueles que perderam alguém que amam a Deus, que o Senhor possa confortar o coração e dar força neste momento, Senhor, tão difícil. Mas em Ti, Senhor, nós cremos que ainda é possível se alegrar. Dê uma semana de bênção e de paz para a Tua igreja, para aqueles que aqui estão, e para aqueles que nos acompanharam para esta live, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e nós Te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus Cristo, Seu Filho, e a doce